O choro começou de um jeito quase inocente, como tantos outros. Um som fino e regular que normalmente se perde no ruído de um restaurante cheio. Mas aquele não se perdeu. Ele cresceu, ganhou força, rasgou o ambiente como se alguém tivesse puxado um fio invisível que segurava tudo em equilíbrio. Conversas foram diminuindo, talheres pararam no meio do caminho, risadas ficaram suspensas no ar. E você percebe, mesmo sem ninguém dizer nada, que algo simples havia acabado de se tornar um problema grande demais para ser ignorado. O restaurante era elegante demais para aquele som. Luzes quentes refletiam em taças perfeitamente alinhadas, garçons deslizavam entre as mesas com passos treinados, e havia uma sensação de que tudo ali funcionava como um relógio caro. Até o choro, alto, persistente. Um choro que não pedia atenção, exigia. As pessoas começaram a se mexer nas cadeiras, algumas olhavam para os lados fingindo normalidade, outras nem tentavam disfarçar o incômodo. Havia quem franzisse a testa, quem suspirasse alto demais, quem lançasse aquele olhar rápido que diz mais do que palavras. Faça isso, parar. E no centro de tudo, um bebê pequeno demais para entender o peso que estava criando. O rosto vermelho, os olhos apertados, o corpo se contorcendo como se o mundo inteiro fosse desconfortável. Não era birra, não era capricho. Era algo mais profundo, mais urgente, e estranhamente isso ficava claro até para quem nunca teve um filho no colo. O pai segurava a criança com cuidado, mas havia rigidez nos ombros. Um homem que parecia não estar acostumado a perder o controle da situação. Roupa impecável, postura firme, mãos grandes tentando embalar um corpo minúsculo que se recusava a se acalmar. Ele murmurava algo perto do ouvido do bebê, palavras que ninguém conseguia ouvir, mas que não surtiram efeito algum. O choro respondeu ficando ainda mais alto, como se rejeitasse qualquer tentativa superficial de consolo. Você consegue imaginar a cena, porque já viveu algo parecido, mesmo que em outro contexto. Aquele momento em que todo mundo está olhando, mesmo quando finge que não. A pressão invisível crescendo segundo após segundo. O som parecia ecoar mais do que deveria, batendo nas paredes, voltando, insistindo. E quanto mais o pai tentava se concentrar em acalmar o filho, mais o ambiente ao redor parecia julgar cada movimento seu. Havia uma espécie de constrangimento coletivo. Ninguém dizia nada, mas tudo era dito. O choro expunha algo que ninguém ali queria ver. Por mais dinheiro, status ou controle que alguém tenha, existem situações que simplesmente não obedecem. E isso incomoda profundamente. O bebê chorava, e junto com ele chorava uma verdade que ninguém estava preparado para encarar naquele jantar sofisticado. Em algum ponto, o som deixou de ser apenas incômodo e virou tensão. Não era mais sobre uma criança, era sobre o silêncio que todos queriam de volta. Era sobre o desconforto de perceber que algo humano demais havia invadido um espaço que gosta de fingir perfeição. E enquanto os olhares se acumulavam, o choro continuava, firme, quase desafiador, como se anunciasse que aquilo estava só começando. Talvez o mais inquietante não fosse o volume do choro, mas a sensação estranha de que ele carregava algo além do momento, como se aquele som estivesse ali para despertar algo esquecido, para quebrar uma rotina cuidadosamente montada. E se você prestar atenção, vai perceber que não era apenas o bebê que estava pedindo algo. Era a história inteira, silenciosamente pedindo para ser ouvida. E agora me diz, o que você acha que realmente fazia aquele bebê chorar daquele jeito, em um lugar onde tudo parecia perfeito? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você sentiu ou imaginou nesse primeiro momento da história. No começo ninguém dizia nada, e talvez isso fosse o pior.
O choro continuava, mas agora ele vinha acompanhado de algo mais pesado, quase palpável, que se espalhava entre as mesas como um incômodo silencioso. As pessoas começaram a se comunicar sem palavras. Um olhar trocado aqui, um sussurro ali, um levantar de sobrancelha que carregava julgamento suficiente para atravessar o salão inteiro. Era como se todos estivessem concordando em silêncio que aquilo não deveria estar acontecendo ali, não naquele lugar, não naquela noite. Uma mulher em uma mesa próxima inclinou levemente o corpo para trás, como se a distância pudesse protegê-la do som. Um casal interrompeu a conversa no meio da frase e ficou imóvel, fingindo analisar o cardápio pela terceira vez. Um homem mais velho bateu os dedos na mesa, ritmado, impaciente, olhando diretamente para o pai com uma expressão que misturava reprovação e cansaço. Ninguém precisava falar. O recado estava claro. Faça isso parar. E você consegue sentir o peso disso porque já esteve do outro lado desse olhar. Aquele momento em que parece que todo o ambiente se vira contra você. O pai percebeu, não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro pelos cochichos que chegavam como fragmentos, soltos. Depois pelos olhares mais longos, menos disfarçados, até que ficou impossível ignorar. O choro do bebê já não era apenas um som. Tinha virado uma acusação coletiva. Ele ajeitou a criança nos braços, tentou um balanço mais firme, depois mais suave, como se buscasse o ponto exato entre controle e carinho. Murmurou novamente, agora com um tom mais urgente. Nada. O bebê arqueou o corpo e chorou ainda mais alto, como se sentisse toda aquela tensão e a devolvesse em forma de som. E quanto mais o choro crescia, mais os olhares se tornavam duros. Havia algo cruel naquela dinâmica. Um julgamento silencioso que não considerava cansaço, medo ou solidão. Apenas exigia solução imediata. E o pai começou a encolher levemente os ombros, quase imperceptível, mas suficiente para mostrar que aquela pressão estava atravessando a armadura que ele vestia tão bem. Um homem acostumado a ser respeitado, obedecido, talvez até temido, agora sendo observado como alguém que falhou em algo básico. Você percebe quando a vergonha começa a se infiltrar. Ela não chega gritando, como o bebê. Ela se aproxima devagar. Primeiro vem a sensação de estar fora de lugar, depois a dúvida. Será que eu deveria sair? Será que estou incomodando demais? Será que estou sendo julgado como um mau pai? E enquanto essas perguntas se acumulam, o choro continua, implacável, como se não desse espaço para respirar. Algumas pessoas já não escondiam a irritação. Um suspiro exagerado, uma cabeça balançando em desaprovação. Alguém cochicha algo e ri, um riso curto, nervoso, que machuca mais do que qualquer reclamação direta. Porque o riso não pede solução, ele apenas condena, e o pai sente. Você sente com ele. Aquela sensação de estar exposto, de ter sua vida inteira resumida a um único momento de descontrole. O curioso é que ninguém se perguntava por que o bebê chorava daquele jeito. Ninguém parecia interessado no que estava acontecendo de verdade. O incômodo falava mais alto do que a empatia. Era mais fácil culpar, julgar, afastar mentalmente do que tentar entender. E esse contraste entre o luxo do lugar e a frieza das reações começava a criar uma rachadura invisível na história. O pai respirou fundo. Um gesto pequeno, mas carregado, como quem tenta se recompor antes de tomar uma decisão. Ele olhou ao redor, não de forma desafiadora, mas quase pedindo compreensão. Não encontrou. Apenas olhos que exigiam silêncio. E naquele instante, algo dentro dele mudou. Não de forma dramática, mas sutil. Como se ele tivesse percebido que estava completamente sozinho, apesar de estar cercado de pessoas. O bebê chorava, o restaurante julgava, e você começa a sentir que aquela cena não era apenas sobre um jantar interrompido. Havia algo maior se formando ali,
algo que ainda não tinha nome, mas que começava a apertar o peito. Porque quando um ambiente inteiro vira o rosto para uma dor, geralmente é sinal de que uma verdade importante está prestes a aparecer. E enquanto o pai tenta manter a postura, engolindo a humilhação em silêncio, fica a sensação incômoda de que aqueles olhares não estão vendo tudo, de que há uma história inteira escondida atrás daquele choro insistente, uma história que ninguém ali parece preparado para ouvir. O que ninguém ali sabia, e talvez nem imaginasse, é que aquele homem não tinha escolhido aquele restaurante por vaidade, nem por ostentação. Ele tinha escolhido porque era um dos poucos lugares onde ninguém fazia perguntas. Um lugar onde as pessoas respeitavam o que viam: o terno bem cortado, o relógio brilhando discretamente, o cartão que não falhava. Em outros lugares, bastava ele entrar com um bebê no colo e a pergunta surgia como uma seta inevitável. E a mãe? Ali, pelo menos em teoria, o dinheiro comprava silêncio. Mas naquela noite, o silêncio era a única coisa que ele não conseguia comprar. Ele ajustou o bebê de novo, tentou aproximar o rostinho do peito, como se quisesse emprestar o próprio coração para acalmar o pequeno. E por um segundo, só por um segundo, o choro pareceu falhar, como se o bebê fosse parar. O pai até prendeu a respiração esperançoso, quase implorando por esse milagre mínimo. Só que o som voltou com ainda mais força, como se aquela pausa tivesse sido apenas para pegar impulso. E aí você nota algo que muda completamente a cena. O pai não está só irritado. Ele não está apenas constrangido, ele está cansado de um jeito que não combina com a aparência de sucesso. É um cansaço que vem de noites mal dormidas, de decisões difíceis, de carregar responsabilidades grandes demais sem ter com quem dividir. Não é o cansaço de quem trabalhou muito, é o cansaço de quem está segurando a vida com as duas mãos. E mesmo assim, sente que ela escapa. Ele olhou para o bebê como se tentasse decifrar um código, como se aquele choro fosse uma mensagem. E talvez fosse. Ele sussurrou de novo, agora mais baixo, quase como uma confissão. Por favor, só um pouco. Não era uma fala para o bebê, era para ele mesmo. Um pedido, desesperado para que algo, qualquer coisa, finalmente cedesse. Do lado de fora, ele era o homem que sempre soube o que fazer. O empresário que entra numa sala e muda a temperatura do ambiente. O tipo de pessoa que não escuta não com frequência. Mas ali ele era só um pai sem manual, sem ajuda e com a sensação de estar falhando diante de uma plateia. E o curioso é que, conforme o choro continuava, o pai começou a ficar mais quieto. Não por calma, por falta de energia para reagir. O corpo ainda balançava o bebê automático, mas o olhar estava distante, como se ele tivesse saído por alguns segundos daquele restaurante e ido para um lugar dentro da própria cabeça, um lugar que ele evita visitar porque dói demais. Quando um homem assim fica distante, geralmente é porque há algo que ele não quer lembrar. Uma garçonete passou por perto com uma bandeja e ele nem percebeu. 2 mesas à frente, alguém reclamou em voz baixa, e ele também não reagiu. Era como se o mundo ao redor tivesse ficado borrado e só existissem 2 coisas: o bebê chorando e a culpa crescendo no peito dele. Uma culpa sem nome, mas com peso. Um peso que não combinava com a leveza artificial daquele ambiente cheio de velas, risos e vinho caro. Ele levou a mão ao bolso, tirou o celular. Olhou a tela rapidamente, como se fosse chamar alguém. Parou. Os dedos ficaram suspensos, hesitando. Você sente a hesitação, porque ela não é sobre escolher um número. É sobre admitir que precisa de alguém. E para certos homens, isso é mais difícil do que qualquer crise financeira. Ele guardou o celular de novo, como se tivesse se lembrado de alguma coisa. Como se aquele alguém que ele queria chamar não existisse mais. E aí vem um detalhe que quase ninguém reparou. Mas você, se estiver atento, sente na hora.
Quando ele passa a mão na cabeça do bebê, tentando alisar os cabelinhos, a aliança no dedo dele não está ali, e o lugar onde ela ficava parece mais claro, como uma marca recente. Não é um detalhe de luxo, é um detalhe de perda. Ele respirou fundo outra vez, mas agora o ar entrou pesado. Ele olhou para o bebê e falou, num tom que era metade carinho, metade desespero: "Eu tô aqui, eu tô tentando." E só essa frase já revela tudo. Ele está tentando há muito tempo, talvez desde um dia específico, um dia que virou um antes e um depois. O bebê continuava chorando, mas o pai já não parecia lutar contra o som. Ele lutava contra outra coisa, algo invisível, um fantasma sentado à mesa com eles. E então, finalmente, ele tomou uma decisão. Fez menção de se levantar, como quem vai embora, como quem vai desistir daquela noite, daquele lugar, talvez de fingir que está tudo bem. Só que, quando ele se mexe, o bebê chora ainda mais alto, agarrando a roupa dele com força, como se tivesse medo do que vem depois. E isso é estranho, porque não parece medo de sair do restaurante. Parece medo de algo que o bebê sente e que o pai finge que não existe. Ele tentou mais uma vez, não porque acreditasse que daria certo, mas porque parar de tentar parecia admitir algo que ele ainda não estava pronto para aceitar. Ajustou o bebê no colo, apoiou melhor a cabecinha, caminhou alguns passos entre as mesas, como se o movimento pudesse reorganizar tudo por dentro. Às vezes funciona, diziam. Às vezes, o simples ato de andar muda o ritmo do choro. Naquela noite, não mudou nada. Ele pegou a mamadeira, testou a temperatura com um gesto rápido, quase automático, desses que se aprende na marra. Aproximou com cuidado. O bebê virou o rosto, irritado, e chorou ainda mais forte, como se recusasse aquela solução óbvia. Não era fome, não daquele tipo. O pai percebeu e sentiu uma pontada estranha, porque quando todas as respostas prontas falham, sobra apenas a pergunta que ninguém quer fazer. Tentou o brinquedo. Um pequeno objeto colorido, caro demais para parecer simples, mas simples demais para resolver o que estava acontecendo. Ele sacudiu levemente, produziu um som suave, ensaiou um sorriso que não alcançou os olhos. O bebê nem olhou. O brinquedo escorregou da mãozinha pequena e caiu no chão com um barulho seco, quase simbólico. Uma solução descartada. Mais uma. O pai se inclinou para pegar o brinquedo, sentiu o peso do corpo reclamar. Não era só físico. Era como se cada tentativa frustrada empurrasse algo dentro dele para um canto mais apertado. Ele começou a suar levemente, apesar do ar-condicionado. A respiração já não era tão controlada, e os olhares ao redor, longe de se suavizarem, pareciam se multiplicar. Uma mesa pediu a conta, outra chamou o garçom com mais insistência do que o necessário. O ambiente inteiro parecia dizer, sem dizer, que aquele problema precisava desaparecer. E você começa a sentir a injustiça disso, porque ninguém ali se perguntava se ele também queria silêncio, se ele também não desejava desesperadamente que aquele choro parasse. Era como se o incômodo deles fosse maior do que a dor dele. Ele encostou a testa de leve na do bebê, fechou os olhos por um segundo. Um segundo só. Como se estivesse buscando memória em vez de técnica. Como se lembrasse de alguém que sabia exatamente o que fazer nessas horas. O bebê chorou, e dessa vez o som veio entrecortado, quase ofegante. Um choro que já não era apenas protesto, era cansaço também. Calma, calma. Ele repetia, mais para se convencer do que para acalmar a criança. A palavra parecia frágil demais para o que estava acontecendo, porque não havia calma ali, havia urgência. Havia algo não resolvido pulsando entre aqueles dois corpos, algo que não se deixava enganar por balanço, leite morno ou objetos coloridos. Ele percebeu, com um aperto lento no peito, que estava fazendo tudo certo. E mesmo assim, tudo estava dando errado. E isso é uma sensação difícil de engolir.
A sensação de que o problema não está na forma, mas na ausência. De que o bebê não chorava pelo que faltava naquele momento, mas por alguém que não estava ali para oferecer exatamente o que ele precisava. O pai olhou ao redor de novo, mas agora não havia desafio nem pedido de compreensão. Havia quase um pedido de desculpa silencioso, como se ele se sentisse responsável por estragar aquela noite perfeita de pessoas que nunca precisaram lidar com aquele tipo de dor. Ele pensou seriamente em ir embora, não para resolver o choro, mas para se proteger, para proteger o bebê daquele julgamento invisível que começava a se infiltrar, até na forma como ele o segurava. Quando ele se levantou de vez, o bebê se agarrou à camisa dele com força. Surpreendente. Um gesto instintivo, quase desesperado, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. E naquele aperto pequeno, mas intenso, o pai sentiu uma coisa estranha. Não era só medo de sair do restaurante. Era medo de perder mais alguma coisa. Algo que ele já tinha perdido antes e que aquela criança parecia sentir, mesmo sem saber explicar. O choro continuava, mas agora havia outra camada nele. Um pedido que não se traduzia em ações práticas. Um pedido que ninguém ao redor parecia capaz de ouvir. E enquanto o pai se preparava para sair, convencido de que havia falhado mais uma vez, algo no ambiente começava a se deslocar lentamente, quase imperceptível. Como se, fora do campo de visão dele, alguém estivesse prestes a fazer o que todas aquelas tentativas não conseguiram. Enquanto o pai dava o primeiro passo para sair, aconteceu uma coisa curiosa. O restaurante, que até então parecia um palco inteiro voltado para julgar, de repente ganhou um outro tipo de movimento. Não era barulho, era presença. Um fluxo discreto que passava entre mesas, equilibrando pratos, recolhendo guardanapos, ajustando taças, como se nada estivesse fora do lugar. Só que no meio desse vai e vem treinado, havia alguém que não estava apenas trabalhando, estava sentindo. Ela era o tipo de pessoa que o mundo costuma atravessar sem notar. Uma garçonete jovem, postura retraída, olhos que baixavam rápido quando alguém encarava, cabelo preso de um jeito simples, uniforme limpo, mãos cuidadosas. Não havia charme calculado, nem aquela autoconfiança de quem sabe que chama atenção. Pelo contrário, ela parecia ter aprendido a ocupar o mínimo de espaço possível, como se a vida tivesse ensinado que ser vista às vezes dói. E ainda assim, quando o choro do bebê atravessou o salão, foi como se aquele som tivesse passado direto por todas as camadas de luxo e acertado algo nela. De primeira, você percebe isso porque ela não reage como os outros. Ela não revira os olhos, não suspira, não julga. Ela para por um instante mesmo continuando a andar e olha. Olha de verdade, não para o pai, como todo mundo estava olhando, para o bebê. É um olhar diferente, um olhar que não mede, não acusa, não cobra, um olhar que tenta entender o que está por trás do som. E talvez você já tenha visto esse tipo de olhar antes, aquele olhar de quem reconhece dor, porque já conversou demais com a própria dor em silêncio. A garçonete não sabia nada sobre aquele homem, não sabia do dinheiro, do nome, do poder, mas o choro ela entendia. Ela passou por uma mesa, deixou um prato, ouviu um comentário atravessado vindo de um cliente, algo como: "Isso é inadmissível", e a expressão dela não mudou, mas os dedos apertaram levemente a bandeja, como se ela tivesse sentido a aspereza daquela frase na própria pele. A injustiça de reduzir um bebê a um incômodo. A injustiça de reduzir um pai exausto a um problema. Ela seguiu trabalhando, mas agora o choro parecia puxar os olhos dela de volta, de tempos em tempos, como se fosse um fio invisível amarrado no peito. Cada vez que olhava, via um detalhe novo. O jeito como o bebê se agarrava na camisa do pai. O jeito como o pai evitava encarar as pessoas. O jeito como ele respirava,
como se estivesse segurando um desmoronamento por dentro. E o mais estranho é que quanto mais ela observava, mais a expressão dela deixava de ser apenas atenção e virava memória. Não aquela memória clara de um evento específico, mas aquela sensação que sobe do nada, como o cheiro de um lugar antigo, como uma música que dói sem explicar porquê. Os olhos dela ficaram úmidos, mas ela piscou rápido, engolindo o impulso, como se não tivesse permissão para sentir. Você nota, porque ela faz um gesto automático. Leva a mão ao próprio peito por um segundo, como se estivesse checando se algo ainda está ali. Como se o choro tivesse tocado um lugar que ela mantém trancado. O pai, por outro lado, continuava preso na própria urgência. Ele já estava com a cabeça na saída. A mente dele repetia uma frase curta, insistente. Vai embora, some daqui, acaba com isso. Ele não viu a garçonete. Nem poderia. Pessoas como ela são treinadas para serem invisíveis. E homens como ele, acostumados a ser servidos, raramente olham para quem serve, não por maldade necessariamente, mas porque o mundo ensinou que a vida deles acontece no centro, e o resto é cenário. Só que ali, naquela noite, o cenário tinha coração. A garçonete parou perto do balcão, fingiu organizar um pedido, mas na verdade estava olhando de novo. E o choro, em vez de diminuir, parecia ganhar um ritmo diferente. Não era só alto, era desesperado. Como se o bebê estivesse chamando alguém que não respondia. Como se cada nota daquele choro dissesse, cadê você? E isso fez a garçonete engolir em seco. Ela olhou para o pai e viu algo que ninguém estava vendo. Não um milionário, mas um homem segurando o mundo com uma mão e a culpa com a outra. Um homem que provavelmente já tinha ouvido a pergunta, onde está a mãe? Mais vezes do que consegue suportar. E naquele instante, a garçonete pareceu tomar uma decisão dentro dela. Uma decisão silenciosa, pequena, mas que exigia coragem. Porque se aproximar de uma mesa de gente rica sem ser chamada já era arriscado. Se aproximar de um homem poderoso no meio de um constrangimento público era pior. E se aproximar de um bebê chorando, isso era atravessar uma fronteira invisível que quase ninguém tem coragem de atravessar. Ela respirou fundo, ajustou o avental, como se fosse um escudo, e deu um passo, só um passo, mas foi o suficiente para o coração dela acelerar, como se ela estivesse prestes a cometer algo proibido. E o mais intrigante é que, enquanto ela se movia em direção ao pai, o bebê pareceu mudar o choro por um segundo, uma variação quase imperceptível, como se tivesse sentido algo antes de ver. O passo que ela deu não foi só em direção à mesa, foi para dentro de si mesma, porque no instante em que se aproximou, algo nela começou a se desorganizar por dentro, como se uma porta antiga tivesse sido empurrada sem aviso. O choro do bebê já não soava apenas como um pedido. Soava como um eco, um som que atravessava o presente e batia em um lugar do passado que ela evitava tocar. Ela parou a poucos metros do pai. Não falou nada. Não sabia ainda se deveria. O corpo dela ficou imóvel, mas os olhos continuavam atentos, absorvendo cada detalhe como quem tenta entender uma cena que já viu antes, em outro tempo, com outras pessoas. O jeito como o bebê se encolhia, o ritmo irregular do choro, a tensão no maxilar do pai, tudo aquilo despertava nela uma sensação estranha de familiaridade. E isso a assustou mais do que o constrangimento de estar ali sem ser chamada. Por um segundo, ela pensou em recuar. Pensou que talvez estivesse projetando coisas demais, sentindo demais, onde não deveria sentir nada. Afinal, aquele não era o lugar dela. Ela era só a garçonete, a que passa despercebida, a que resolve pedidos, não dilemas. Só que o choro aumentou de novo, e dessa vez veio acompanhado de algo que fez o peito dela apertar. O bebê parecia procurar algo com o olhar, mesmo chorando, como se estivesse tentando encontrar um rosto específico no meio da confusão.
Isso foi o suficiente para quebrar a última resistência dela. Uma imagem atravessou a mente dela sem pedir licença. Um quarto pequeno, pouco iluminado. Um silêncio pesado, quebrado por um choro muito parecido com aquele. Ela se viu mais nova, sentada na beira de uma cama, segurando um bebê que não era seu, mas que dependia dela como se fosse. Lembrou da sensação de impotência, de não saber o que fazer, de tentar tudo e falhar. Lembrou também de quando finalmente aquele choro tinha cessado, não por técnica, mas por algo mais simples e mais doloroso. Presença. Ela engoliu em seco. Aquela memória nunca vinha inteira. Sempre surgia em fragmentos como agora. Um cheiro, um som, uma pressão no peito. Nunca o suficiente para contar a história toda, mas sempre o suficiente para doer. E ali, no meio de um restaurante cheio de gente, ela sentiu a mesma dor antiga se espalhar de novo, misturada com uma vontade inexplicável de agir. O pai finalmente percebeu que alguém estava perto. Levantou os olhos rápido, já preparado para mais um olhar de reprovação. Mas o que encontrou foi diferente. Não havia julgamento ali, nem pressa, nem cobrança. Havia apenas um tipo de atenção que ele não recebia há muito tempo. Uma atenção silenciosa, quase respeitosa, como se ela estivesse pedindo permissão sem usar palavras. Ela abriu a boca para falar, mas fechou de novo. A voz parecia presa em algum lugar entre a garganta e o coração. Então, ela fez algo inesperado. Abaixou um pouco o corpo, ficando na altura do bebê. Não invadiu o espaço, não estendeu a mão, apenas ficou ali, próxima o suficiente para ser percebida. E foi aí que algo mudou. O bebê não parou de chorar, mas o choro desacelerou. Ficou menos desesperado, mais espaçado, como se tivesse encontrado um ponto de referência. Os olhos pequenos se abriram um pouco mais, ainda cheios de lágrimas, e se fixaram nela, não com curiosidade, com reconhecimento. Um reconhecimento que não fazia sentido nenhum, mas que era impossível de ignorar. A garçonete sentiu um arrepio percorrer os braços, porque aquele olhar não era de um bebê olhando para uma estranha. Era de alguém que parecia dizer, você. O pai percebeu a mudança quase ao mesmo tempo, não porque o choro tinha cessado, mas porque algo na energia do bebê tinha se transformado. Ele franziu a testa, confuso, tentando entender o que aquela jovem estava fazendo ali e por que, de repente, o filho parecia menos perdido. Ela levantou os olhos e falou finalmente num tom baixo, quase um pedido de desculpa antecipado. Posso tentar ajudar? A pergunta pairou no ar com um peso inesperado. Não porque fosse invasiva, mas porque, de alguma forma, tocava em algo que o pai vinha evitando desde o começo da noite. Aceitar ajuda significava admitir que ele não dava conta sozinho. E mais do que isso, significava confiar em alguém que não fazia parte do mundo dele. Ele hesitou. E nessa hesitação havia muito mais do que uma decisão prática. Havia medo, havia orgulho, havia lembranças que ele não queria acordar. E enquanto ele tentava formular uma resposta, o bebê apertou ainda mais a camisa dele, sem tirar os olhos da garçonete. Como se, de algum jeito que ninguém ali conseguia explicar, aquela conexão já tivesse sido feita antes mesmo de qualquer palavra. O silêncio que se formou depois da pergunta dela não foi imediato, mas foi perceptível. Não porque o bebê tivesse parado de chorar, ele ainda chorava, e sim porque algo mais forte atravessou o ambiente. A sensação de que aquela cena tinha saído do controle do roteiro social esperado. O pai demorou a responder, não por falta de educação, mas porque ninguém havia lhe feito aquela pergunta daquele jeito em muito tempo, sem cobrança, sem julgamento, apenas uma oferta simples, quase frágil. Ele olhou para ela com atenção pela primeira vez, não como alguém que avalia um serviço, mas como alguém que tenta entender uma intenção. A garçonete sustentou o olhar por poucos segundos e depois desviou,
como se temesse parecer invasiva. O gesto foi pequeno, mas carregava algo raro. Respeito. Não era curiosidade pelo dinheiro dele, nem pena. Era cuidado. Um cuidado que não pedia nada em troca. O bebê continuava olhando para ela, chorando menos agora, como se cada soluço fosse uma pergunta que aguardava a resposta. O pai sentiu isso. Sentiu no corpo, não na lógica. Algo dentro dele cedeu, não de uma vez, mas o suficiente para que ele desse um leve aceno com a cabeça. Não foi um sim claro. Foi mais um tente cansado. Quase um pedido de socorro disfarçado de permissão. A garçonete respirou fundo. Esse era o ponto sem volta. Ela estendeu as mãos com cuidado, não para pegar o bebê, mas para se aproximar ainda mais. Os dedos tremiam de leve, não de medo do pai, mas do que ela própria sentia. Quando tocou de leve o bracinho do bebê, algo dentro dela se apertou forte, como se o corpo tivesse reconhecido aquele peso, aquele calor, antes mesmo da mente alcançar. O bebê reagiu de imediato. O choro não cessou por completo, mas mudou. Virou um som mais baixo, menos desesperado, quase confuso. Os olhos pequenos se arregalaram um pouco mais, e a mãozinha se abriu, largando a camisa do pai para tocar os dedos dela. Foi um gesto instintivo, mas poderoso. Um gesto que fez o pai prender a respiração. Ela não tentou técnicas, não balançou, não falou frases prontas, apenas se aproximou mais, deixando o bebê sentir a presença dela. O corpo dela relaxou sem que percebesse, como se estivesse entrando em um lugar conhecido. E então, quase num sussurro, ela começou a falar. Não palavras específicas, sons suaves, um ritmo tranquilo, algo entre voz e lembrança. Não era algo que se aprende, era algo que se lembra. O bebê ouviu. Os soluços ficaram mais espaçados. O corpo pequeno parou de se contorcer. Ainda havia lágrimas, mas já não havia pânico. O restaurante, que até então parecia um campo minado de julgamentos, começou a desacelerar junto. As pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas percebiam que algo incomum estava diante delas. Um tipo de calma que não vinha de imposição, mas de encaixe. O pai observava tudo sem piscar. Havia algo profundamente desconcertante naquela cena. Ele tinha tentado tudo o que lhe disseram que funcionava. Tudo o que o dinheiro podia comprar. E ali estava aquela jovem, sem recursos, sem status, sem manual algum, fazendo o que ele não conseguiu. Não por habilidade visível, mas por algo que ele não sabia nomear. Ela aproximou o bebê do peito, com cuidado, e o choro virou um som quase inexistente, um respiro irregular, um suspiro. O corpo pequeno relaxou contra ela como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde podia descansar. E foi nesse instante que algo ainda mais estranho aconteceu. O bebê encostou o rosto no peito dela e fechou os olhos por um segundo. Não dormiu, apenas descansou. A garçonete sentiu as pernas fraquejarem, não de esforço físico, mas de impacto emocional. Uma onda antiga subiu do fundo da memória, trazendo com ela uma sensação que ela conhecia bem demais. Aquela sensação de quando tudo parece fazer sentido. Tarde demais. Os olhos dela marejaram e ela teve que morder o lábio para não deixar escapar um som. O pai percebeu. Percebeu porque conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ele via no espelho nas noites em que o bebê finalmente dormia e a casa ficava silenciosa demais. Um olhar de quem venceu uma batalha pequena, mas perdeu algo grande no caminho. O bebê estava quase calmo agora. O restaurante também. Mas a história, longe de se encerrar, tinha acabado de entrar em um território delicado. Porque quando uma criança se acalma desse jeito nos braços de alguém que acabou de conhecer, a pergunta deixa de ser como e passa a ser por quê. E o rosto da garçonete, agora tão próximo do bebê, carregava uma resposta que ela mesma ainda não estava pronta para encarar. O que veio depois não foi exatamente silêncio. Foi algo mais raro.
um tipo de pausa coletiva, como se o restaurante inteiro tivesse esquecido, por alguns segundos, como continuar sendo o que era. O bebê não chorava mais, não dormia profundamente, não sorria, não fazia nada espetacular. Apenas respirava com calma, o corpo pequeno encaixado no da garçonete, como se aquele fosse, desde sempre, o lugar certo. As pessoas perceberam aos poucos. Primeiro, alguém voltou a mexer o garfo no prato, devagar demais. Depois, um casal retomou a conversa em tom baixo, quase respeitoso. O som ambiente retornou, mas diferente, como se tivesse sido obrigado a pedir licença antes de ocupar o espaço outra vez. O choro tinha desaparecido tão abruptamente que parecia impossível explicar sem olhar diretamente para a cena. O pai continuava imóvel, não por medo de quebrar aquele momento, mas porque não sabia o que fazer com o que sentia. Havia alívio, claro, um alívio quase físico, como se alguém tivesse soltado um nó apertado demais no peito. Mas havia também confusão, uma confusão incômoda que se infiltra quando algo dá certo do jeito errado, ou melhor, do jeito que você não consegue compreender. Ele observava o bebê, depois a garçonete, depois o bebê outra vez. Tentava encontrar lógica onde só havia sensação. Aquela calma não parecia fruto de acaso. Havia algo intencional nela, mesmo que ninguém ali tivesse planejado nada. E o mais desconcertante era o jeito como o bebê reagia. Não era apenas quietude, era entrega. A mãozinha pequena segurava o tecido do uniforme dela com firmeza, não como quem se agarra por medo, mas como quem reconhece textura, cheiro, calor. O bebê respirava fundo, como se estivesse finalmente sincronizando com algo que faltava. O pai sentiu um arrepio estranho subir pela nuca, porque aquela imagem despertava uma memória que ele não acessava havia meses. Ele se lembrou de um tempo em que o silêncio não era pesado. Um tempo em que segurar alguém nos braços significava descanso, não obrigação. Um tempo em que o bebê se acalmava assim, exatamente assim. O pensamento veio rápido demais e ele tratou de empurrá-lo para longe. Mas já era tarde. A sensação tinha sido ativada. A garçonete, por sua vez, parecia lutar contra o próprio corpo. Cada músculo dela dizia para ficar ali, para continuar daquele jeito, para não se mover. Mas a cabeça lembrava. Aquilo não era permitido. Aquilo não era o papel dela. Ela não deveria estar ali, segurando o filho de um cliente, quebrando regras invisíveis que sustentam lugares como aquele. Ainda assim, o bebê reagia de uma forma que tornava qualquer regra pequena demais. Ela levantou os olhos devagar e encontrou o olhar do pai. Pela primeira vez, não havia distância social entre eles. Não havia classe, nem posição, nem função. Havia duas pessoas presas no mesmo espanto. O pai tentou dizer algo, mas as palavras não se organizaram. Tudo o que conseguiu foi um obrigado baixo, quase tímido, que saiu carregado de algo maior do que gratidão. Ela assentiu, sem sorrir. Não porque estivesse fria, mas porque sorrir naquele momento pareceria quebrar algo delicado demais. O bebê se mexeu levemente, resmungou um som quase imperceptível e depois relaxou de novo. Foi quando aconteceu um detalhe que ninguém percebeu de imediato, mas que mudaria o tom da história inteira. O bebê abriu os olhos de repente e olhou direto para o rosto dela. Não um olhar perdido, típico de recém-nascido, um olhar firme, atento, como se estivesse procurando confirmação. A garçonete sentiu o peito apertar com força, porque aquele olhar não era novo para ela. Ela já tinha visto aquele olhar antes, não naquele rosto, não naquele corpo pequeno, mas naquele mesmo gesto de reconhecimento silencioso. Ela engoliu em seco, desviou o olhar por reflexo, como se tivesse medo do que poderia encontrar se sustentasse aquele contato. Por mais tempo, o pai percebeu a mudança nela, a tensão súbita nos ombros, o jeito como ela ajustou o bebê com cuidado excessivo, quase defensivo.
Algo tinha tocado fundo demais. O bebê continuava calmo. O restaurante seguia sua vida, mas dentro daqueles três corpos, pai, criança e garçonete, havia um movimento invisível acontecendo. Um encaixe improvável. Um fio antigo sendo puxado de novo, mesmo que ninguém ainda soubesse de onde ele vinha ou até onde iria. E o que parecia apenas um momento bonito começava, silenciosamente, a ganhar o peso de algo que não poderia ser ignorado por muito mais tempo. O pai percebeu primeiro no próprio corpo. Não foi um pensamento claro, nem uma conclusão lógica. Foi uma sensação estranha, quase física, como se algo tivesse se alinhado por dentro e, ao mesmo tempo, aberto uma fenda difícil de fechar. Ele conhecia aquele silêncio do bebê. Não o silêncio comum de quando o cansaço vence. Era outro, um silêncio atento, confiante, daquele tipo que só surge quando a criança sente que não precisa mais se defender do mundo. Ele se inclinou um pouco, aproximando o rosto, tentando confirmar o que o instinto já gritava. O bebê não se incomodou com a aproximação. Pelo contrário, os olhos pequenos acompanharam o movimento do pai por um instante e depois voltaram para ela, como se estivessem dizendo, sem palavras, que ele estava seguro ali, mas que havia algo naquela presença que fazia ainda mais sentido. O pai sentiu um aperto lento no peito, um tipo de reconhecimento que não deveria existir, porque bebês não escolhem assim. Não se entregam dessa forma a estranhos, não relaxam daquele jeito sem motivo. E ainda assim, ali estava o filho dele, calmo, conectado, reagindo como se estivesse nos braços de alguém que já fazia parte da sua história. A garçonete também sentiu no exato momento em que o bebê virou levemente o rosto e encostou a testa no peito dela, respirando fundo, como se estivesse absorvendo algo familiar. Não era carinho comum, era ajuste. O corpo pequeno parecia saber exatamente onde se acomodar. E isso fez o coração dela acelerar de um jeito desconfortável, quase dolorido. Ela tentou se afastar um pouco, por reflexo, não por rejeição, mas por medo do que aquilo significava. Mas o bebê protestou com um resmungo baixo, uma contração suave do corpo, pedindo, não exigindo, que ela ficasse. Foi o suficiente para derrubar a última defesa que ela tinha montado desde que se aproximara. Os olhos dela marejaram de novo, mas dessa vez não houve como conter completamente. Uma lágrima escorreu, rápida, silenciosa, e caiu no tecido do uniforme. Ela não limpou, não teve tempo, porque naquele exato instante, uma lembrança que sempre vinha em pedaços, finalmente se organizou inteira dentro dela. Não como imagem, como sensação. O peso de um bebê nos braços, o cheiro de pele quente, o som da respiração mudando quando a calma chega. Aquela calma específica, a mesma de agora. O mesmo ritmo, o mesmo encaixe, o mesmo tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de segurança. Ela fechou os olhos por um segundo e, quando abriu, encontrou o olhar do pai fixo nela. Ele tinha visto a lágrima, tinha visto a reação do bebê, tinha sentido tudo aquilo sem saber explicar. E naquele olhar havia algo que ele não demonstrava havia muito tempo. Vulnerabilidade sem máscara. O pai começou, mas parou. Não porque faltassem palavras, mas porque as palavras certas pareciam perigosas demais. Ele respirou fundo, tentando se ancorar na lógica. Ele nunca fica assim com ninguém, completou quase num sussurro. Ela assentiu devagar, não como quem concorda, mas como quem confirma algo que já sabe. A voz dela saiu baixa, trêmula, mas firme o suficiente para não ser confundida com acaso. Eu sei. E foi ali que o tempo pareceu desacelerar de novo. Não porque algo externo estivesse acontecendo, mas porque uma pergunta enorme tinha acabado de entrar na sala, silenciosa e pesada. Uma pergunta que nenhum dos dois estava pronto para formular em voz alta, mas que agora ocupava todo o espaço entre eles.
O bebê abriu os olhos mais uma vez e encarou o pai. Depois, voltou o olhar para a garçonete. E naquele pequeno movimento, simples demais para ser ignorado, algo se estabeleceu. Uma ponte invisível, um triângulo improvável de conexão que não obedecia regras sociais nem explicações fáceis. O pai sentiu um frio leve na barriga, um pressentimento desconfortável, como quando você percebe que uma verdade antiga está prestes a emergir, quer você queira ou não. Ele olhou para o bebê, depois para ela, e finalmente deixou escapar a pergunta que vinha tentando evitar desde o início da noite. Não em palavras ainda, mas em expressão. E a garçonete, ao ver aquele olhar, entendeu que o momento de apenas sentir estava acabando. Algo precisaria ser dito. Algo que ela carregava sozinha há tempo demais. O bebê permanecia calmo. O restaurante seguia funcionando, mas a história tinha acabado de cruzar um ponto sem retorno, aquele em que a coincidência já não consegue mais se disfarçar. Ela demorou a responder porque sabia que, a partir do momento em que abrisse a boca, não haveria como voltar atrás. Algumas verdades não aceitam ser ditas pela metade. Elas exigem tudo, o passado inteiro, a dor inteira. E a garçonete tinha passado muito tempo sobrevivendo justamente porque aprendeu a guardar aquilo em silêncio. Ela respirou fundo, com cuidado para não acordar o bebê daquele estado raro de tranquilidade. Depois levantou o olhar novamente para o pai, e dessa vez não desviou. Havia algo decidido ali. Não firmeza arrogante, mas a calma de quem já perdeu demais para continuar fingindo. Eu não queria... Ela começou e parou. Reformulou a frase dentro da cabeça. Eu não planejei isso, disse em seguida, mais clara. Eu só ouvi o choro. O pai assentiu lentamente. Ele não parecia impaciente. Pelo contrário, estava atento como há muito tempo não ficava. Como se cada palavra dela pudesse reorganizar peças soltas dentro dele. Ela continuou, a voz baixa, quase íntima, como se aquele diálogo não pertencesse ao restaurante, mas a um espaço fora do tempo. Tem choros que são diferentes. Eles não pedem colo, pedem alguém. A última palavra saiu com mais peso do que ela pretendia. O pai engoliu em seco. Aquela frase atingiu um lugar sensível demais. Ele conhecia esse tipo de choro. Tinha aprendido da forma mais dura possível. Ela desviou o olhar por um instante, como se buscasse coragem no chão. Eu já ouvi um choro assim antes, confessou, e ignorei por tempo demais. A mão dela apertou levemente as costas do bebê, num gesto instintivo, protetor. Prometi para mim mesma que se ouvisse de novo, eu não fingiria que não era comigo. O pai sentiu um calafrio percorrer os braços. Havia algo naquela confissão que ultrapassava a gentileza do momento. Era pessoal demais, dolorido demais. Ele abriu a boca para perguntar, mas ela o interrompeu com um gesto pequeno, quase um pedido silencioso para que ele apenas escutasse. Eu perdi alguém, disse. Simples assim, sem drama excessivo, sem detalhes ainda. E desde então, algumas coisas ficaram sensíveis. Ela tocou de leve o próprio peito, como se indicasse um lugar que nunca cicatrizou. Quando eu ouvi ele chorar, foi como se tudo voltasse. O bebê se mexeu um pouco, mas permaneceu calmo. O contraste entre a paz dele e a tensão emocional crescente deixava tudo ainda mais intenso. O pai sentiu os olhos arderem, levemente, mas conteve. Ele tinha prática em segurar emoções. O problema era que aquela história estava se aproximando demais da dele. Você disse que ele nunca fica assim com ninguém, ela retomou, olhando para o bebê. Isso não é porque você falha, é porque ele sente falta. Ela fez uma pausa curta, respeitosa, de alguém que ele reconhece mesmo sem lembrar. O coração do pai disparou. Aquela frase atravessou qualquer defesa restante. Ele sentiu a ausência dela como um golpe direto no peito. A mãe, a palavra que ninguém tinha pronunciado naquela noite,
mas que estava presente desde o primeiro choro, a palavra que ele evitava porque ainda doía demais. Ela levantou os olhos de novo. Eu não estou dizendo isso para machucar você, disse rápido, quase com urgência. Mas às vezes, o corpo das crianças lembra antes da cabeça, antes de qualquer explicação. O pai fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam diferentes, mais úmidos, mais expostos. Ele respirou fundo e a voz saiu, quebrada, apesar do esforço para manter o controle. Ela morreu, disse, não como revelação, como confirmação de algo que já pairava entre eles desde o início. A garçonete assentiu, devagar. Não surpresa, reconhecimento. Eu sei, respondeu, e só depois percebeu o peso daquelas duas palavras. O pai franziu a testa. Como você pode saber? Ela ficou em silêncio por um instante que pareceu longo demais. Olhou para o bebê, depois para o pai. A decisão final se formou ali, visível no modo como ela endireitou os ombros. Porque esse choro, começou sentindo a garganta apertar, é o mesmo choro que eu ouvi no dia em que perdi minha irmã. O ar pareceu rarefeito ao redor deles. O bebê respirava tranquilo. O restaurante continuava funcionando, mas aquela mesa tinha acabado de se tornar um ponto de colisão entre duas histórias quebradas. Ela continuou, agora sem como parar. Ela deixou um filho, disse, e por um tempo eu fui tudo o que ele tinha. A voz falhou por um segundo, mas ela seguiu. Até que eu não fui mais. O pai sentiu o chão se mover sob os pés. Não havia conexão lógica ali. Não ainda. Mas havia uma sensação crescente de que aquela conversa não estava acontecendo por acaso. Que aquelas duas histórias estavam se tocando em algum ponto invisível. Ele olhou para o bebê, depois para ela e finalmente perguntou quase sem voz. O que aconteceu com ele? A garçonete fechou os olhos por um instante, como quem se prepara para atravessar algo doloroso demais. Quando abriu, havia tristeza, mas também alívio. O alívio de quem carrega um segredo pesado e finalmente encontra alguém que precisa ouvi-lo. E antes que ela pudesse responder, o bebê se mexeu de novo, soltou um pequeno som, não de choro, mas de incômodo leve, e abriu os olhos, olhando diretamente para ela, como se lembrasse, como se pedisse que ela continuasse. A garçonete demorou porque a resposta não cabia em uma frase. Cabia em uma vida inteira dobrada e escondida dentro dela, como uma carta que você carrega no bolso por anos sem ter coragem de abrir. Ela olhou para os lados instintivamente, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Não por medo do julgamento, mas porque aquilo era íntimo demais para ser exposto sob luz de restaurante. E então, sem dizer, vem comigo, em voz alta, ela fez um gesto simples com a cabeça, apontando para um canto mais discreto, perto de uma divisória, onde o som da sala chegava abafado. O pai entendeu. Não porque estivesse calmo, mas porque estava desperto. Ele passou a mão no rosto, como se tentasse acordar de um pesadelo que não fazia sentido. Depois, estendeu os braços devagar, pedindo o bebê de volta. A garçonete hesitou por um segundo, e essa hesitação dizia tudo. Ela não queria soltar. Não por posse, por instinto. Como se devolver o bebê significasse voltar a uma ausência que ela conhecia bem. Mas ela entregou, com cuidado, como quem entrega algo precioso demais para ser confiado a um mundo que machuca. O bebê se remexeu ao trocar de braços. Soltou um som baixo e por um instante o pai temeu que o choro recomeçasse, só que não recomeçou. O bebê ficou quieto, mas agora os olhos ficaram presos na garçonete, acompanhando cada movimento dela, como se tivesse medo de que ela sumisse. Isso fez o pai sentir um aperto que misturava gratidão e uma inquietação nova, quase desconfortável. Eles caminharam poucos passos até aquele canto mais discreto. Não era um lugar secreto, mas parecia fora do palco principal, longe das mesas mais visíveis. O
Tipo de espaço onde você consegue falar sem transformar tudo em espetáculo. Ainda assim, havia algo de inevitável ali. Aquela conversa tinha começado no instante em que o bebê olhou para ela como se a conhecesse. Agora, ela só estava alcançando o ponto onde não dava mais para fingir. Você perguntou o que aconteceu com ele, ela disse, o tom baixo, sem rodeios. Eu vou te contar, mas eu preciso que você entenda uma coisa primeiro. Ela respirou, os olhos brilhando, mas sem cair em choro. Eu não estou aqui para tirar nada de você. Eu só não consegui continuar calada. O pai assentiu, como quem aceita um golpe antes mesmo de saber onde vai doer. Fala, ele disse, e a palavra saiu seca, não por dureza, mas porque ele estava segurando o próprio corpo para não desmoronar. A garçonete olhou para o bebê mais uma vez e começou. Minha irmã era a pessoa mais forte que eu conheci, ela disse. Ela fazia tudo sozinha. Tinha orgulho disso. Um sorriso mínimo tentou nascer, mas morreu, rápido. Quando ela ficou grávida, todo mundo achou que ela ia desabar. Ela não desabou. Ela só ficou mais silenciosa. O pai ficou imóvel, ouvindo, mas você consegue sentir a mente dele procurando conexões, tentando encontrar uma lógica. Ele não conseguia ainda. Ela teve o bebê e por um tempo eu ajudei. Não porque eu queria ser heroína, mas porque eu via nos olhos dela um medo que ela não admitia. A voz da garçonete ficou um pouco mais rouca. E então, ela morreu. O pai prendeu a respiração. A palavra morreu ali, dita com essa calma dolorida, abriu uma fissura, porque era a mesma palavra que ele tinha usado minutos atrás. A mesma ausência, a mesma ferida em duas pessoas diferentes. Depois que ela morreu, eu fiquei com o bebê, ela continuou. Eu era jovem, eu não tinha dinheiro, eu não tinha casa grande, eu não tinha nada além de vontade. Ela respirou, mas eu tinha amor. E por um tempo, isso foi suficiente. Ela fez uma pausa curta, como se revisitasse um corredor escuro. Só que eu não era a mãe dele, e o mundo não perdoa isso. Ela levantou o olhar para o pai. Você sabe o que é carregar uma criança chorando e ver as pessoas te olhando como se você fosse um problema, né? O pai sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha agora, mas de reconhecimento. Ele assentiu sem perceber. Eu tentei registrar, tentei conseguir guarda, tentei tudo do jeito certo, ela disse. Mas cada porta que eu bati, tinha alguém me lembrando que amor não tem documento. A mão dela tremia levemente e ela a fechou para controlar. E aí apareceu alguém que disse que ia ajudar. O pai franziu a testa. Alguém quem? Ela soltou o ar devagar. Uma mulher, bem vestida, cheia de conversa bonita. Disse que trabalhava com adoção legal, com assistência, com famílias que queriam ajudar. A garçonete engoliu em seco. Eu acreditei, porque eu estava cansada, porque eu queria acreditar. O pai sentiu um frio no estômago. Não era ainda uma lembrança concreta. Era um pressentimento. Um pressentimento que parecia encontrar algo dentro dele. Ela disse que o bebê teria uma vida melhor. Disse que eu poderia visitar. Disse que eu estava fazendo o certo. A garçonete apertou os olhos, segurando lágrimas teimosas. E eu deixei. O pai quase perguntou por quê, mas a resposta já estava na voz dela. Desespero, exaustão, amor mal interpretado como sacrifício, e quem nunca esteve nessa situação tende a julgar. Quem já esteve, só sente. Depois disso eu nunca mais vi ele. Ela disse. E agora a voz falhou de verdade. Não em pranto, mas numa rachadura. Eu procurei, eu fui atrás. Eu perdi emprego, eu perdi tempo, eu perdi paz. Mas parecia que ele tinha sido apagado do mundo. O pai ficou pálido de um jeito sutil. A mão dele apertou o bebê com mais força, instintivamente, como se aquele relato tivesse transformado o filho em algo ainda mais frágil. O bebê, como se sentisse a tensão, abriu os olhos e olhou para a garçonete de novo, atento, quase sério.
E então, hoje, ela continuou tentando se recompor. Eu escuto um choro que eu conheço, um choro que eu achei que nunca mais ouviria. Ela olhou diretamente para o pai. E quando eu cheguei perto, quando ele me olhou, ela engoliu em seco. Foi como se eu tivesse voltado no tempo, como se ele estivesse me perguntando onde eu estive. O pai sentiu o coração bater forte demais. Ele queria negar, queria dizer que aquilo era impossível, que era coincidência, mas algo dentro dele já tinha começado a encaixar, peças que ele nem sabia que existiam. Ele passou a língua pelos lábios secos e falou, num tom baixo, quase como se não quisesse que a própria realidade ouvisse. Qual era o nome da sua irmã? A garçonete hesitou. 1 segundo. 2. O suficiente para o ar ficar pesado de novo, não por suspense barato, mas porque nomes carregam portas. E portas, quando abrem, mudam tudo. Ela finalmente respondeu, com a voz quase inaudível. Disse o nome. E no instante em que o nome saiu, o rosto do pai perdeu qualquer vestígio de controle. Como se ele tivesse levado um choque por dentro. Como se aquele nome tivesse sido guardado numa parte da vida dele que ele trancou com força. O bebê, ainda quieto, soltou um pequeno som. Não choro, não riso. Um som curto, quase como um chamado. E o pai olhou para o filho como se estivesse vendo pela primeira vez algo que sempre esteve ali. O pai não respondeu na hora. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque o que ele tinha para dizer parecia pesado. Demais para caber no ar daquele canto do restaurante. O rosto dele ficou rígido, como se uma parte antiga dele tivesse assumido o controle. Aquela parte treinada para negociar, para agir, para não demonstrar fraqueza. Só que os olhos traíram essa máscara. Os olhos dele estavam em outro lugar. Num tempo diferente, num ponto exato do passado que ele vinha evitando, dia após dia, com a disciplina de quem teme o próprio coração. Ele olhou para a garçonete como se estivesse tentando confirmar que tinha ouvido certo. Depois olhou para o bebê. E aí você vê a coisa acontecer por dentro dele. A imagem do filho no colo se sobrepondo à lembrança de outro bebê. Um outro choro, um outro quarto, uma outra noite, e a sensação de que ele, naquela época, tinha feito o certo. O certo segundo a lógica, segundo os advogados, segundo o dinheiro. O certo que deixa marcas que não aparecem no extrato bancário. Esse nome, ele murmurou, e a voz saiu diferente, mais baixa do que ele pretendia, como se falar alto pudesse fazer o passado acordar de vez. Eu conheci... A garçonete não se mexeu, só respirou, controlando o tremor que tentava dominar as mãos. O instinto dela queria avançar, exigir explicações, mas a dor antiga já tinha ensinado que perguntas feitas com raiva nunca trazem respostas inteiras. Ela apenas ficou ali, olhando, esperando. E essa espera tinha mais força do que qualquer acusação. O bebê soltou um som pequeno de novo, como se sentisse a tensão. O pai apertou a criança contra o peito, e por um segundo o gesto pareceu proteção, mas logo ficou claro que era também medo. Medo de perder, medo de descobrir, medo de perceber que a vida dele, tão cuidadosamente construída, tinha uma rachadura que ele nunca viu, ou fingiu não ver. Ele começou e parou. Fechou os olhos rapidamente e passou a mão pelo rosto. Quando abriu de novo, a máscara tinha caído um pouco mais. Eu tinha uma esposa, ele disse com cuidado, como se escolhesse cada palavra para não se ferir. Ela... Eu queria um filho, mais do que qualquer coisa. O olhar dele ficou distante, e durante anos não aconteceu. A garçonete sentiu o estômago apertar. O cérebro dela começou a ligar pontos sem pedir permissão. Ela não queria, mas era inevitável. E você também sente, porque a história deixa de ser estranha e começa a ficar perigosa. Um dia, ele continuou, apareceu uma oportunidade. A palavra oportunidade saiu seca, quase cruel, como se ele mesmo odiasse chamá-la assim. Uma mulher nos procurou.
Disse que tinha conexões. Disse que podia facilitar. Ele engoliu em seco. Adoção rápida, sem burocracia, sem exposição. A garçonete ficou pálida. O ar pareceu ficar menor. Não era mais uma suspeita vaga. Era um desenho ficando nítido. Eu disse não no começo, ele falou. E nessa frase havia um desespero atrasado, como se ele quisesse provar para si mesmo que não era um monstro. Eu disse que tinha que ser legal, que tinha que ser limpo. Ele riu sem humor. Mas sabe como é? Quando você tem dinheiro, as pessoas te convencem de que tudo pode ser limpo se você pagar o suficiente. A garçonete sentiu um gosto amargo na boca. O corpo dela queria se defender, mas a mente estava ocupada demais tentando processar. Ela pensou na mulher bem vestida, na promessa de visitas, na promessa de ajuda, no desaparecimento do bebê. E agora ouvia o mesmo tipo de mulher do outro lado da história, só que oferecendo o mesmo pacote com outra embalagem. Minha esposa, ele continuou, e a voz dele vacilou pela primeira vez de verdade. Ela se apegou a essa ideia com uma força que eu não consegui frear. Ele olhou para o bebê. Quando ele chegou, ela chorou de felicidade como eu nunca vi. O bebê no colo dele parecia ouvir o tom, como se reconhecesse o peso. Ficou quieto, olhos atentos. A garçonete sentiu uma dor aguda no peito, porque era impossível não imaginar. Aquele bebê, lá atrás, chegando em outra casa, em outros braços, enquanto ela ficava com o vazio. E depois, o pai disse, e a palavra ficou suspensa, difícil. Depois minha esposa ficou doente. Ele falou isso como se fosse um soco que ele dá em si mesmo. Muito rápido, muito injusto. Ele engoliu seco. Ela morreu. O silêncio que veio não era teatral, era real. Porque ali havia duas perdas que não se cancelavam. Elas se somavam. Uma mulher que sonhou em ser mãe e morreu cedo demais. Uma irmã que morreu e deixou um bebê. Uma jovem que perdeu esse bebê para uma promessa falsa. Um homem que comprou uma solução para um vazio e agora vivia com uma culpa que ele tentou nomear como destino. A garçonete respirou fundo, tentando manter a voz estável. E você nunca soube de onde ele veio de verdade? A pergunta saiu com delicadeza, mas carregava uma lâmina. O pai apertou os olhos. Eu quis saber, disse, e aí a voz dele ganhou um tom de raiva direcionada a si mesmo. Eu quis investigar depois. Quando minha esposa morreu, eu olhei para ele e... Ele parou. A garganta fechou. Eu percebi que eu não tinha comprado uma criança. Eu tinha comprado uma história que eu não conhecia. A garçonete sentiu as pernas fraquejarem. Não de choque vazio, mas de confirmação. A confirmação de que o bebê que ela tinha perdido poderia estar exatamente ali, nos braços daquele homem. O pai olhou para ela e agora não havia mais como fugir. Você disse que sua irmã deixou um filho. Ele falava devagar, como se cada sílaba pudesse quebrar algo. Você tem alguma prova? Uma foto? Alguma coisa? A garçonete levou a mão ao bolso. Do avental, hesitou. O gesto foi tão automático que parecia um reflexo do corpo, como se ela tocasse naquele lugar sempre, mesmo quando não precisava. E então tirou dali uma pequena carteira amassada, velha, usada demais para não ser importante. Com dedos trêmulos, ela a abriu. Lá dentro havia uma foto. Não perfeita, não brilhante. Uma foto simples, com luz ruim, mas real. A irmã dela segurando um bebê, recém-nascido. E, no pulso do bebê, uma pulseirinha de maternidade com uma marquinha. Específica, um detalhe que os médicos usam, mas que mães e tias nunca esquecem. O pai pegou a foto com cuidado, como se fosse frágil demais para o mundo. Olhou uma vez, duas, três, e então o rosto dele desabou por completo, porque ele reconheceu a marquinha. Ele levantou lentamente a manga do bebê no colo, e ali estava, no mesmo lugar, como uma assinatura do passado que tinha sobrevivido a todas as mentiras. O pai não chorou alto, não gritou, não fez cena. Ele apenas ficou imóvel, com os olhos
presos naquele detalhe minúsculo, como se o universo inteiro tivesse sido reduzido a 1 centímetro de pele. E a garçonete, ao ver a reação dele, sentiu algo que ela não sentia há tempo demais: esperança. Uma esperança que vinha junto com medo, porque esperança, quando volta depois de tanto tempo, costuma trazer responsabilidade. O bebê, como se percebesse a mudança, tocou o rosto do pai com a mãozinha e soltou um som curto, suave, quase um suspiro. E o pai, com a voz quebrada, disse algo que não parecia nem para ela nem para si, parecia para o próprio destino. Então, você é... Ele não terminou a frase. Não precisou. O resto estava no ar, pesado e inevitável.